Capítulo 43. No caminho, Elizabeth esperava emocionada a primeira aparição dos bosques de Pemberley. E quando afinal chegaram à casa do vigia e entraram no parque, a sua agitação cresceu ainda mais. O parque era muito grande e tinha os mais variados aspectos. Entraram nele pela parte mais baixa e durante algum tempo caminharam através de um belo e extenso bosque. Apesar da conversa animada que mantinha com os tios, Elizabeth viu e admirou todas as vistas e lugares pitorescos. Durante meia milha o caminho subia suavemente e depois de algum tempo se encontraram no topo de um morro bastante alto, onde o bosque cessava. No outro lado do parque se avistava imediatamente a casa de Pemberley, e a estrada, encurvando-se bruscamente, descia em direção a ela. Era um grande e belo edifício, situado na encosta de uma colina, por detrás da qual se elevava uma outra série de belas colinas arborizadas. Defronte da casa, corria um riacho de tamanho regular que, represado, formava um pequeno lago. As suas margens não tinham sido adornadas pela mão do homem. Elizabeth ficou encantada. Nunca vira um lugar tão bem dotado pela natureza. Ali, essa beleza natural não fora ainda prejudicada por artifícios de gosto duvidoso. Todos manifestaram admiração. Naquele momento Elizabeth sentiu que ser a proprietária de Pemberley significava alguma coisa. Desceram a colina, atravessaram a ponte e se aproximaram da casa. Enquanto a examinavam de perto, voltaram a Elizabeth as apreensões quanto a um possível encontro com o dono da casa. Tinha medo de que a criada pudesse ter se enganado. Depois de pedirem para ver a casa, foram conduzidos ao hall. E, enquanto esperavam a caseira, Elizabeth teve tempo bastante para voltar a si, perguntando-se por que motivo se encontrava naquele lugar. A caseira chegou afinal. Era uma senhora idosa, de aspecto respeitável, muito mais simples e amável do que esperavam. Acompanharam-na até a sala de jantar. Era uma sala grande, bem proporcionada e mobiliada com elegância. Elizabeth, depois de examiná-la sumariamente, foi até uma das janelas para apreciar a vista. A colina de onde tinham descido, com as suas grandes árvores, parecendo mais abrupta, era porém mais bela de longe. Tudo naquelas terras tinha sido bem aproveitado. Elizabeth contemplou a paisagem com encanto, o rio, as árvores espalhadas pelas margens, o vale serpenteando até onde a vista podia alcançar. Dos outros quartos, a cena variava. Mas de todas as janelas a vista era linda. Os quartos eram grandes e elegantes. E a mobília revelava a fortuna do proprietário, mas Elizabeth admirou o bom gosto dos móveis, que não eram nem vistosos demais, nem desnecessariamente complicados. Tinham menos esplendor e mais elegância do que os de Rosings. Eu poderia ter sido a dona deste lugar, pensou ela. Estes quartos eu os conheceria intimamente. E, em vez de vê-los como uma estranha, eu poderia alegrar-me de possuí-los e receber aqui, como visitantes, meu tio e minha tia. Mas voltando a si continuou, mas não, isto não poderia ser. Meu tio e minha tia estariam perdidos para mim. Jamais me permitiriam convidá-los. A lembrança foi oportuna. Evitava que Elizabeth se arrependesse do que tinha feito. Estava ansiosa para perguntar à caseira se o seu patrão estava realmente ausente. Mas a coragem lhe faltava. Afinal, a pergunta foi feita pelo tio. Elizabeth desviou o rosto, assustada, enquanto Mrs. Reynolds respondia que ele estava ausente, acrescentando: "Mas nós o esperamos amanhã com um grande grupo de amigos." Elizabeth deu graças a Deus de ter vindo naquele dia e não no seguinte. A tia a chamou para olhar um quadro. Ela se aproximou e viu sobre a lareira um retrato de Mr. Vica entre várias outras miniaturas. Mrs. Gardiner perguntou, sorrindo, se Elizabeth gostava do retrato. Mrs. Reynolds se aproximou e disse que era o retrato do filho do intendente do seu falecido patrão, que o tinha educado às suas expensas. Ele agora entrou para o exército, acrescentou ela. Mas creio que não deu boa coisa. Mrs. Gardiner olhou para a sobrinha com um sorriso que Elizabeth não pôde retribuir. E este, disse Mrs. Reynolds, apontando para outra miniatura, é o meu patrão. O retrato é muito parecido. Foi feito ao mesmo tempo que o outro, há 8 anos atrás. Já ouvi dizer que o seu patrão é um belo rapaz, disse Mrs. Gardiner, olhando para o retrato. O rosto é simpático. Mas, Lizzie, você pode dizer se é parecido ou não.
O respeito de Mr. Reynolds por Elizabeth pareceu aumentar depois desta alusão às suas relações com o patrão. A senhora conhece Mr. Darcy? Elizabeth corou e respondeu. Um pouco. E não acha que é uma bela figura de homem? Realmente. Estou certa de que não conheço outro que lhe seja superior. Mas na galeria lá em cima hão de ver um outro retrato melhor e maior do que este. Esta sala era o lugar favorito do meu falecido patrão, e essas miniaturas estão exatamente no lugar onde estavam quando ele era vivo. Ele gostava muito delas. Isto explicou a Elizabeth o fato de a miniatura de Mr. Wickham se encontrar entre as outras. Mr. Reynolds, então, chamou a atenção dos visitantes para um retrato de Miss Darcy pintado quando ela tinha apenas 8 anos de idade. E Miss Darcy também é bonita? Perguntou Mr. Gardner. Oh, sim, é a menina mais bonita que eu jamais vi. É tão instruída. Toca piano e canta o dia inteiro. Na sala ao lado, há um novo instrumento que acaba de chegar para ela. Um presente do meu patrão. Ela virá amanhã também. Mr. Gardner, que tinha maneiras muito agradáveis e comunicativas, encorajava Mr. Reynolds com perguntas e observações. Esta, fosse por orgulho ou afeição, tinha evidentemente muito prazer em falar do patrão e da irmã deste. Seu patrão vem muitas vezes a Pemberley, durante o ano? Não tanto quanto eu gostaria, mas creio que ele passa metade do ano aqui. E Miss Darcy vem sempre para os meses de verão. Exceto, pensou Elizabeth, quando vai para Ramsgate. Se o seu patrão se casasse, a senhora o veria mais do que agora. Sim, senhora, mas não sei quando isto acontecerá. Não conheço ninguém que esteja à altura dele. Mr. e Mrs. Gardner sorriram. Elizabeth não pôde se impedir de dizer. Sem dúvida, é um grande elogio que está lhe fazendo. Não digo mais do que a verdade. E todos que o conhecerem dirão a mesma coisa, replicou Mr. Reynolds. Elizabeth achou que isto era ir demasiado longe. E ouviu com assombro a caseira acrescentar. Nunca ouvi o meu patrão dizer uma palavra ríspida em toda a minha vida. E o conheço desde que tinha 4 anos de idade. Este era o elogio mais extraordinário de todos, mais oposto às ideias de Elizabeth. Ela acreditava firmemente que Mr. Darcy era um homem de mau gênio. A sua curiosidade cresceu extraordinariamente. Queria outras informações. E ficou grata ao tio, porque este disse. São poucas as pessoas de quem se pode dizer a mesma coisa. Tem muita sorte em ter um patrão destes. Sim, senhor, sei disto muito bem. Se eu saísse por este mundo, não encontraria outro melhor. Mas já notei que as pessoas de bom caráter em criança também o são quando adultos. E Mr. Darcy, em menino, tinha um gênio de anjo e um coração de ouro. Elizabeth ficou boquiaberta. Será mesmo Mr. Darcy? Pensou ela. O pai dele era um homem excelente, disse Mr. Gardner. Era mesmo, e o filho será exatamente como ele. Igualmente afável para com os pobres. Elizabeth ouviu, espantou-se, duvidou, e ficou impaciente por ouvir mais. Mr. Reynolds não a poderia interessar noutro ponto. Em vão ela falou sobre as personagens que os quadros representavam, as dimensões da sala e o preço dos móveis. Mr. Gardner, que achava muito divertida aquela parcialidade pela família, a que ele atribuía os excessivos louvores de Mr. Reynolds, tornou a introduzir o assunto. E Mr. Reynolds discorreu com energia sobre as qualidades do patrão, enquanto subiam todos a grande escadaria. Ele é o melhor proprietário e o melhor patrão que jamais existiu, disse ela. Não é como os rapazes loucos de hoje que só pensam em si próprios. Não existe um só dos seus rendeiros ou criados que não fale nele com admiração. Muitos dizem que é orgulhoso, mas eu nunca vi nada disto. Quanto a mim, penso que é porque ele não é tagarela como os outros rapazes. Sob que luz favorável ela o coloca, pensou Elizabeth. Estas informações não combinam com o seu procedimento para com o nosso pobre amigo, sussurrou a tia, enquanto caminhavam. Talvez estejamos enganados. Não é provável. O testemunho é dos melhores. Depois de chegarem ao espaçoso hall em cima, foram conduzidos a uma linda sala de jantar, decorada recentemente, com maior elegância e graça do que os apartamentos e salas de baixo.
E foram informados de que tudo aquilo tinha sido feito para dar prazer a Miss Darcy, que tinha manifestado preferência por aquela sala, da última vez que estivera em Pemberley. Ele é certamente um bom irmão, disse Elizabeth, enquanto se dirigia para uma das janelas. Mr. Reynolds antecipava a surpresa de Miss Darcy, quando ela entrasse no aposento. Tudo o que ele pode fazer para agradar a irmã manda executar imediatamente. E é sempre assim que age, não existe nada que não faça para lhe dar um prazer. A galeria de retratos e os 2 ou 3 quartos de dormir principais era tudo o que lhes restava a ver. A galeria continha muitos quadros interessantes, mas Elizabeth não entendia de pintura. Já quando lhe tinham mostrado os outros, embaixo, ela desviara o rosto para examinar uns desenhos a crayon de Miss Darcy, cujos assuntos eram geralmente mais interessantes e também mais fáceis de entender. Na galeria havia também muitos retratos de família. Estes quadros, porém, tinham pouco interesse para uma estranha. Elizabeth procurou neles apenas os traços que conhecia. Afinal, um desses retratos lhe despertou a atenção. Era de uma pessoa cujo rosto se parecia notavelmente com o de Mr. Darcy e tinha um sorriso que ela já se lembrava de ter visto também no seu rosto, quando ele a contemplava. Ela se deteve durante vários minutos diante do retrato, olhando fixamente. E, antes de sair da galeria, voltou para examiná-lo, e Mr. Reynolds informou-lhe de que fora pintado ainda em vida do falecido Mr. Darcy. Havia naquele momento, no espírito de Elizabeth, um sentimento de benevolência para com o atual proprietário de Pemberley, como jamais tivera no período em que melhor o conhecera. Os elogios de que Mr. Reynolds o tinha acumulado não eram de pouca monta. Nenhum louvor é mais valioso do que o de um criado inteligente. A felicidade de muitas pessoas dependia dele como irmão, como proprietário e como patrão. Ele tinha o poder de dispensar o prazer e a dor, e a faculdade de praticar em larga escala o bem e o mal. Tudo o que Mr. Reynolds dissera a seu respeito tinha sido favorável. E, diante da tela em que o seu rosto fora retratado e cujos olhos pareciam fitá-la, Elizabeth pensou na admiração de Mr. Darcy por ela própria, com uma gratidão que jamais sentirá. Recordou a força daquela afeição e suavizou as expressões com que ele a exteriorizara. Depois de terem visto a casa toda, tornaram a descer as escadas, e ao se despedirem da caseira foram entregues aos cuidados do jardineiro, que os encontrou na porta do hall. Enquanto atravessavam o gramado em direção ao riacho, Elizabeth se voltou para tornar a ver a casa, sua tia também se detivera, e enquanto a primeira fazia conjecturas sobre a data em que fora construído o edifício, o proprietário em pessoa surgiu de repente na estrada que conduzia às cocheiras, do outro lado da casa. Estavam a cerca de 20 metros um do outro, e seu aparecimento fora tão repentino que era impossível a Elizabeth se esconder. Seus olhos se encontraram imediatamente. E ambos coraram de um modo intenso. Ele teve um sobressalto e por um momento a surpresa o paralisou, mas, voltando imediatamente a si, adiantou-se para o grupo e se dirigiu a Elizabeth se não com absoluta calma, pelo menos com toda a amabilidade. Elizabeth tinha se virado instintivamente, mas vendo-o aproximar-se deteve-se e recebeu os seus cumprimentos com um embaraço impossível de dominar. Se a sua aparência a princípio, ou a sua semelhança com o retrato que tinham acabado de examinar, já não tivessem demonstrado por si a Mr. e Mrs. Gardiner que avistavam agora Mr. Darcy em pessoa, a expressão de surpresa do jardineiro ao ver o patrão teria sido suficiente para o revelar. Ficaram um pouco afastados, enquanto ele conversava com a sua sobrinha, e esta, atônita e embaraçada, mal ousava levantar os olhos, e respondia inconscientemente às perguntas de cortesia que ele lhe fazia sobre a sua família. E, extremamente surpresa com a mudança nas maneiras de Mr. Darcy, cada frase que ele pronunciava agora aumentava sua confusão. Voltavam-lhe à mente todas as ideias a respeito da inconveniência de encontrá-lo ali e os poucos minutos em que estiveram juntos foram os mais penosos da sua vida. Ele não parecia também estar muito à vontade. Quando falava, a sua expressão não tinha a calma habitual. Perguntou várias vezes em que dia Elizabeth saíra de Longbourn e quanto tempo se demoraria no Derbyshire, de uma maneira tão apressada que se tornará evidente que seus pensamentos estavam longe. Afinal todas as ideias pareceram faltar-lhe. E, depois de ficar parado e mudo durante alguns instantes, Mr. Darcy voltou a si de súbito e se despediu. Os outros então se aproximaram dela e exprimiram a sua admiração pela figura do rapaz, mas Elizabeth, inteiramente absorta em seus pensamentos, não ouviu uma só palavra. Acompanhou-os em silêncio,
sentia-se esmagada de vergonha e de contrariedade. A sua vinda ali fora a ideia mais infeliz e mais irrefletida do mundo. Como aquele encontro deveria parecer estranho a Mr. Darcy? E sob que luz desfavorável não a colocaria aos olhos de um homem tão vaidoso? Poderia até parecer que ela se tinha tirado no seu caminho. Oh, por que tinha vindo? Ou por que tinha ele vindo na véspera do dia em que era esperado? Se tivessem saído 10 minutos mais cedo de Pemberley, ele não a teria reconhecido de longe, pois era evidente que chegava naquele momento e que tinha acabado de saltar do cavalo ou da carruagem. Ela enrubesceu várias vezes ao recordar a perversidade daquele acaso. E que poderia significar aquela alteração que vira nos seus modos? Era espantoso que ele lhe tivesse dirigido a palavra. Mas falar com tanta amabilidade e perguntar pela sua família. Nunca, na sua vida, Elizabeth lhe vira maneiras tão cordiais e tão pouco cerimoniosas. Nunca ele lhe falará com tanta doçura quanto durante aquele encontro inesperado. Que diferença daquela ocasião em que se dirigira a ela em Rosings Park, a fim de lhe entregar a carta. Ela não sabia o que pensar, nem como explicar aquilo. Tinham agora penetrado num belo caminho que acompanhava as margens do riacho e cada passo que davam aproximavam-se de uma das mais belas partes do bosque. Mas só algum tempo depois é que Elizabeth começou a notar o que a cercava, e, embora respondesse mecanicamente aos repetidos apelos dos tios para que contemplasse os aspectos que lhe apontavam, não distinguia perfeitamente nenhum detalhe da paisagem. Seus pensamentos se voltavam para a casa de Pemberley e procuravam adivinhar o lugar em que Mr. Darcy agora se encontrava. Ansiava por saber o que lhe passava pela mente naquele momento, de que maneira pensava nela, e se apesar de tudo ainda lhe era cara. Talvez ele tivesse se mostrado tão amável porque se sentisse indiferente. No entanto, na sua voz, não havia transparecido aquela tranquilidade. Elizabeth não sabia se ele sentirá aborrecimento ou prazer ao vê-la. Mas, certamente, não permanecerá indiferente. Afinal, as observações dos companheiros sobre a sua distração fizeram-na voltar a si e com isto lhe ocorreu a ideia de que era necessário se mostrar mais natural. Penetraram no bosque, dizendo adeus ao riacho por algum tempo, subiram para uma região mais elevada, e aí, através de clareiras ocasionais, descobriram encantadoras vistas do vale, das colinas do outro lado, recobertas de extensos bosques e ocasionalmente do riacho. Mr. Gardiner exprimiu o desejo de fazer a volta do parque, caso fosse possível percorrê-lo a pé. Mas o jardineiro informou-os com um sorriso triunfante de que o parque tinha mais de 10 milhas de circunferência. Teriam, portanto, de se contentar com o circuito habitual. Tornaram a descer a colina por entre os bosques que lhes revestiam a encosta, até voltar ao riacho num dos pontos em que as margens eram mais estreitas. Atravessaram-no por uma ponte rústica, era uma região mais selvagem do que as que tinham visitado até agora. E o vale, estreitando-se, tornava-se uma várzea diminuta, ocupada pelo curso d'água e por um caminho estreito, cercado de arbustos selvagens. Elizabeth desejava explorar os meandros do riacho, mas, depois de atravessarem a ponte e perceberem a distância em que se encontravam da casa, Mr. Gardiner, que não gostava muito de caminhar, declarou que não podia ir mais adiante e que desejava voltar para a carruagem o mais depressa possível. Elizabeth foi portanto obrigada a se submeter, e o grupo voltou em direção à casa, do outro lado do rio, tomando o caminho mais curto. Mas a caminhada foi lenta, pois Mr. Gardiner, que gostava muito de pescar, mas raramente tinha oportunidade de fazê-lo, se detinha a todo instante para observar as trutas, e fazer perguntas ao homem que os acompanhava. Enquanto caminhavam assim lentamente, tiveram novamente a surpresa de avistar Mr. Darcy, que se aproximava deles a pequena distância. O espanto de Elizabeth foi igual ao que sentirá durante o primeiro encontro. O caminho, que era menos protegido do que do outro lado, permitiu que o visse antes de encontrá-lo. Elizabeth, embora espantada, estava pelo menos mais preparada para a entrevista. Resolveu que falaria com calma, se Mr. Darcy tencionasse realmente abordá-los. Durante alguns instantes, pensou que ele ia dobrar por outro caminho, e a ideia durou enquanto uma volta da estrada ocultava das suas vistas. Mas, feita a volta, ele surgiu diretamente diante deles. Com um rápido olhar, Elizabeth viu que Mr. Darcy nada tinha perdido da recente amabilidade, e, para imitar a sua polidez, logo que se encontraram ela começou a louvar as belezas do lugar.
Mas apenas as palavras lindo e encantador lhe tinham saído dos lábios. Uma infeliz recordação a assaltou e ela imaginou que aqueles elogios a Pemberley podiam ser mal interpretados. Empalideceu e não disse mais nada. Mrs. Gardner estava parada um pouco atrás. E quando Elizabeth cessou de falar, Mr. Darcy lhe perguntou se ela queria lhe fazer a honra de apresentá-lo aos seus amigos. Elizabeth não esperava esta demonstração de cortesia e não pôde deixar de sorrir, ao vê-lo agora procurar o conhecimento daquelas mesmas pessoas contra as quais o seu orgulho se tinha revoltado quando lhe propusera casamento. Como vai ficar espantado, pensou ela, quando souber quem são eles. Imagina naturalmente que são pessoas de importância. A apresentação, no entanto, foi feita imediatamente. E, ao mencionar o parentesco que os unia, Elizabeth não pôde deixar de olhar de soslaio para Mr. Darcy, esperando vê-lo fugir o mais depressa que pudesse da companhia de gente tão modesta. Era evidente que o parentesco o surpreendia. No entanto, nada deixou perceber e, longe de se voltar para partir, regressou com eles e entrou em conversação com Mr. Gardner. Elizabeth não pôde deixar de se sentir lisonjeada. Mas não experimentava nenhum sentimento de triunfo. Em todo caso, era consolador ter a certeza de que ele sabia agora que ela não precisava se envergonhar dos parentes. Ouvia com a maior atenção tudo o que se passava entre eles e ficava radiante cada vez que uma expressão ou uma frase do seu tio revelava sua inteligência, o seu bom gosto e as suas belas maneiras. Dentro em pouco conversavam sobre a pesca. Ela ouviu Mr. Darcy convidar o seu tio, com a maior cortesia, para pescar no parque todas as vezes que quisesse, oferecendo-lhe ao mesmo tempo os necessários acessórios, e indicando-lhe as partes do riacho onde a pesca em geral era mais proveitosa. Mr. Gardner, que caminhava de braço com Elizabeth, lançou para a companheira um expressivo olhar de surpresa. Elizabeth nada disse, mas ficou extremamente satisfeita. Aquele ato de galanteria lhe era provavelmente dirigido. O seu espanto, entretanto, era extremo, e ela repetia continuamente: por que é que ele está tão alterado? Qual será o motivo disto? Não pode ser por minha causa, pois minhas admoestações em Oxford não poderiam efetuar nele uma tão grande alteração, é impossível que ele ainda me ame. Depois de caminhar algum tempo desse modo, as duas senhoras na frente, os dois cavalheiros atrás, ao chegarem à margem do rio onde iam examinar uma curiosa planta aquática ou a sua caseira, acrescentou ela, nos informou que o senhor não chegaria antes de amanhã. E, aliás, antes de sairmos de Bateville, disseram-nos que o senhor não era esperado imediatamente. Mr. Darcy reconheceu a verdade do que ela dizia e respondeu que, por causa dos negócios que tinha a tratar com o seu intendente, adiantara-se algumas horas aos companheiros de viagem. Eles chegarão amanhã cedo, continuou ele. Aliás, viram algumas pessoas que a conhecem, Mr. Bingley e suas irmãs. Elizabeth respondeu com um leve aceno da cabeça. Seus pensamentos a levaram imediatamente para a ocasião em que o nome de Mr. Bingley fora pronunciado entre eles pela última vez. E, se lhe era dado julgar pela expressão do rosto de Mr. Darcy, seus pensamentos tinham tomado um rumo semelhante. Existe também outra pessoa no grupo, continuou ele depois de uma pausa, que deseja particularmente conhecê-la. Se me permite, eu lhe apresentarei a minha irmã, durante a sua estada em Lambton. Ou será que lhe peço demais? A surpresa que causava a Elizabeth um tal pedido era realmente grande. Na sua perturbação ela concordou, mas sem saber de que maneira o fazia. Compreendeu imediatamente que esse desejo de Miss Darcy só poderia ter sido inspirado pelo irmão. E não era preciso fazer muitas indagações para descobrir que isto era bastante satisfatório. Era agradável saber que o ressentimento de Mr. Darcy não o levará a pensar mal a seu respeito. Continuaram a caminhar em silêncio, ambos mergulhados nas suas reflexões. Elizabeth não se sentia muito à vontade. Isto era impossível. Mas se sentia lisonjeada e contente. O seu desejo de lhe apresentar a irmã era uma homenagem de grande delicadeza. Em pouco eles haviam se distanciado bastante dos outros. E quando chegaram à carruagem, Mr. e Mrs. Gardner estavam uns 200 metros atrás. Mr. Darcy então convidou-a a entrar. Mas Elizabeth declarou que não estava cansada. Permaneceram de pé no gramado. Numa ocasião como aquela, muitas coisas podiam ser ditas e o silêncio era embaraçoso. Elizabeth queria conversar, mas parecia haver um obstáculo em quase todos os assuntos.
Afinal se lembrou de que estivera viajando e eles falaram de Matlock e de Dovidale com grande perseverança. No entanto, o tempo e a tia caminhavam lentamente. E a sua paciência e as suas ideias estavam completamente esgotadas antes do tete-a-tete terminar. Quando Mr. e Mrs. Gardner se aproximaram, foram convidados a entrar, mas isto foi recusado e todos se separaram com a maior polidez. Mr. Darcy ajudou as senhoras a entrarem na carruagem. Quando esta se afastou, Elizabeth o viu caminhando lentamente em direção à casa. As observações dos tios tiveram então início. Ambos declararam que o tinham achado infinitamente superior ao que esperavam. Ele é perfeitamente cortês e modesto, disse Mr. Gardner. Existe certamente um pouco de dureza nas suas maneiras, replicou Mr. Gardner, mas ela se limita à sua atitude e não lhe vai mal. Agora posso dizer, como Mr. Reynolds, que, embora muitas pessoas o chamem de orgulhoso, não vi nada disto. O que me surpreendeu mais foram as suas maneiras para conosco. Eram mais do que polidas, eram realmente atenciosas. Suas relações com Elizabeth são muito recentes. Naturalmente, Lizzie, disse Mr. Gardner, ele não é tão bonito quanto Wickham, embora os traços sejam perfeitamente regulares. Mas não entendo por que você nos disse que ele era tão desagradável. Elizabeth se desculpou da melhor forma possível, disse que o achará mais simpático da última vez que estivera com ele no Kent, e que nunca o vira tão amável quanto naquela manhã. Mas talvez ele seja um pouco excêntrico nas amabilidades, replicou Mr. Gardner. Os homens importantes em geral o são. E portanto não tomarei ao pé da letra o convite que ele me fez para pescar, pois é possível que mude de ideia amanhã e me expulse do seu parque. Elizabeth sentiu que eles se tinham enganado redondamente sobre o caráter de Mr. Darcy, mas não disse nada. Pelo que vimos dele, continuou Mr. Gardner, eu jamais poderia pensar que fosse capaz de agir tão cruelmente com qualquer pessoa como fez com o pobre Wickham. A sua expressão não revela mau caráter, pelo contrário, ele tem um modo de mover os lábios, quando fala, que muito me agrada. E há uma dignidade no seu rosto que dificilmente daria a alguém uma ideia desfavorável do seu coração. Aliás, a boa mulher que nos mostrou a casa lhe atribuiu o mais brilhante dos caracteres. Às vezes eu não podia me impedir de rir alto. Creio que ele deve ser um patrão condescendente, aos olhos de um criado, isto resume todas as virtudes. Elizabeth sentiu então que deveria dizer alguma coisa para justificar o procedimento de Darcy em relação a Wickham. E portanto deu a entender aos tios, da forma mais reservada que podia, que, pelo que ouvirá dos seus parentes no Kent, os seus atos eram suscetíveis de uma interpretação inteiramente diferente. E que o seu caráter nem de longe era tão defeituoso quanto tinham suposto no Hertfordshire, por outro lado de Wickham estava longe de ser tão perfeito. E para confirmar o que lhe dizia relatou os detalhes de todas as transações pecuniárias em que se tinha envolvido, sem dar o nome da pessoa que a informara, porém acrescentando que era digna de todo o crédito. Mrs. Gardner ficou surpreendida e preocupada. Mas, como se aproximavam agora do lugar onde residira na mocidade, ela se entregou toda ao encanto das recordações, e estava tão preocupada em mostrar ao marido as maravilhas das redondezas, que se esqueceu do resto. Apesar de todas as fadigas da manhã, logo depois do jantar tornaram a sair à procura dos antigos conhecidos de Mrs. Gardner, e esta passou a noite entregue ao prazer de reatar antigos laços de amizade. As ocorrências daquele dia eram demasiado interessantes para que Elizabeth pudesse dar muita atenção a esses novos amigos. E não pôde fazer outra coisa senão pensar e refletir com assombro nas amabilidades de Mr. Darcy e sobretudo no seu desejo de lhe apresentar a irmã.